Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje mais uma vez para poder trazer aí um convidado especial para vocês. Hoje a gente está falando com o Luciano da Operandi. Antes de eu abrir para ele, eu tenho dois recadinhos bem rápidos para poder passar para vocês que estão acompanhando aqui a Semana de Marketing e Vendas voltadas para agências e consultorias digitais. O primeiro dos recados que eu queria dar é para poder dizer para vocês de que durante essa semana são 80 palestras, 80 conversas que a gente vai estar fazendo aqui, e vocês não vão conseguir estar acompanhando todas elas ao mesmo tempo, algumas vão estar acontecendo de forma simultânea, e para quem perdeu alguma coisa durante essa semana e quiser poder estar assistindo depois, vai ficar disponível até o dia 28 de fevereiro. Então vocês vão ter aí mais algumas semanas para poder acompanhar todos esses materiais e não perder nada do que aconteceu aqui durante essa semana de marketing e vendas voltadas para agências e consultorias digitais. E o segundo recado que eu queria dar para vocês é que às 19 horas dessa sexta-feira vai rolar um sorteio no Instagram da Clint, que se você quiser estar concorrendo a um livro do Estevão Soares, que o nome é Mentropia, e também ao ingresso para o Digitalks Expo 2020. Para poder concorrer, basta fazer o Stories, pode ser agora, durante esse papo aqui que eu estou tendo junto com o Luciano, marcando a hashtag SMV2020. Fazendo isso, sexta-feira, 19 horas, acompanha no Instagram da Clint que vai estar rolando o sorteio por lá, beleza? Bom, vamos lá, Luciano. Primeiro, eu gostaria aí de te agradecer pelo convite, cara. Gostaria de te agradecer por estar batendo esse papo aqui junto com a gente. Para a gente aí é um super prazer poder estar conversando contigo e ainda mais podendo falar um pouco mais sobre uma dor gigante que a gente percebe desse mercado como um todo, que é mesmo a gestão, que é o dia a dia, que são os desafios, né, que as agências enfrentam no dia a dia aí do seu trabalho. Cara, bem-vindo, tá contigo aí, negão, detona, por favor. Oi, André, obrigado aí pela apresentação, né? É um prazerzaço a gente estar participando desse evento, e ainda mais falando de um assunto que a gente tem tanto desafio aí, né? E eu gosto muito de falar também, que é a questão da gestão interna das agências, né? E hoje eu trouxe aí para a gente conversar um pouco, né? Alguns desafios aí que eu já encontrei em gestão de agências, né? Desde o tempo que eu também estive à frente de agências e depois esses últimos anos, né? Acompanhando outros negócios, né? Sempre nessa área aí de agências e marketing, né? Então, iniciando aqui o processo, trouxe aí 10 temas importantes, né? Então, a gente vai falar um pouco aí sobre prospecção, métricas e processos, entre outros assuntos. O objetivo hoje da nossa conversa é identificar os fatores que contribuem para o crescimento e a produtividade, né? Então, pelo menos vamos tentar identificar quais são, né? Provavelmente, todos os itens que a gente for conversar aqui, muitos deles você já deve ter desenvolvido aí na sua agência, né? Já deve ter muita coisa encaminhada, mas, claro, a gente considera que tudo pode ser melhorado, né? Então, tratando-se de gestão, né? Então, é sempre aquele aperto que tem que ser feito, aquele ajuste. Então, a gente vai partir aqui do princípio que tudo pode ser melhorado sempre, né? Então, um dos principais itens que a gente vai conversar aqui é sobre equipe, né? Então, o tema número 1 aqui é equipe, né? E qual que é a coisa mais importante da sua empresa se não é a equipe, né? E como é que a gente consegue ter uma equipe comprometida e motivada, né? Em especial numa agência de publicidade é importantíssimo, né? Você ter uma equipe sempre engajada, motivada, né? Podemos iniciar aqui, então, com a questão da cultura, né? Então, uma cultura forte é algo extremamente importante numa agência de publicidade. É importante que todos os colaboradores, né, estejam alinhados com os valores da agência, né? E o que são esses valores, né? A questão dos princípios, né? O padrão, a forma, né, de como é que lida com a questão dos prazos, com a pontualidade. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado, considerando que a cultura, né, ela é um espelho da sua empresa, né? Então, o método que você lida com a empresa, né, você gestor, é como vai ser construída essa cultura. E sem falar que a cultura, ela está sempre em construção, né? Então, desde o início que você iniciou sua empresa, essa cultura está sendo construída, né? Outro ponto importante relacionado à equipe é você criar um grupo de líderes, né? Por que eu digo isso, que é importante, né? Porque você precisa delegar um pouco mais essas atividades, né?
E você precisa, em algum momento, definir bem claramente o que cada um faz dentro da agência, né? Então, por exemplo, quem que vai ser o responsável por gestão de atividades? Quem vai ser o responsável por gestão de clientes, né? Quem vai ser responsável pelos planejamentos? Então, é importante você ter pessoas responsáveis, né, realizando esses trabalhos, né? E essas pessoas têm que ter responsabilidade, né? Então, por exemplo, se a pessoa, teve algum problema lá em relação ao planejamento, né? Você tem que ter alguém para liderar, para desenvolver, para, enfim, né, para resolver essa questão. Então, um dos itens também que o líder ele vai poder contribuir nessa estrutura, né, é a evolução da área, né, a gestão da equipe, ele também vai poder desenvolver também as metas, estando próximo dos colaboradores, né. Então, se você conseguir delegar, estruturar esse grupo de líderes, você também vai ter mais fluidez aí na sua equipe. E, claro, a questão da autonomia, né? Então, as pessoas só conseguem resolver se elas possuem autonomia, né? Então, se você dá autonomia para as pessoas resolverem, com certeza elas vão conseguir aos poucos, né, resolvendo e criando um corpo, né, o setor, né? Essa questão da autonomia, ela é importante você passar para a pessoa, e mesmo que ela no início não faça a coisa do jeito que você faria, é importante você passar para ela e deixá-la desenvolver, aprendendo, né, se capacitando e melhorando dia a dia. E, claro, liberdade para todos, né, aí não só para os líderes, mas para todos os colaboradores da agência, né, para auxiliar, desenvolver, buscar o melhor, né. Então, a equipe é fundamental, né. Outro ponto em relação à equipe aí, né, envolver a equipe no processo, né. Assim ele começa também entender a importância do trabalho lá na ponta, né, do cliente. E sem falar que isso cria também um senso de pertencimento, né. A sua equipe foi lá no cliente, né, a sua equipe olhou olho no olho do seu cliente e entendeu o briefing, viu como é que a coisa vai funcionar, o que o cliente espera, qual que é a expectativa, né. Então cria bem esse senso de pertencimento. Outro ponto é o trabalho desafiador, né? Então buscar sempre atividades para as pessoas poderem fazer o melhor, né? Buscar se superar, criar ações para que as pessoas se capacitem, né? E elas tenham liberdade também para buscar conhecimento, né? Incentivar esse crescimento profissional, né? Se você quer que a sua equipe fique por muito tempo com você. E claro que tudo isso acaba gerando melhores resultados, né? Quando todos estão correndo para o mesmo caminho. Outro ponto importante também é incentivos, né, para a sua equipe. Então, criar formas de ter incentivos, né? Então, um atendimento trouxe uma nova conta, né? A gente comemorar na agência, né? O criativo lá enviou o material, foi aprovado de primeira. A gente comemorar esses pequenos ganhos, né? Isso causa um crescimento em conjunto, né? De toda a equipe. Então, em relação à equipe, esses são os pontos principais. Outro ponto que a gente vai conversar um pouco aqui é sobre a comunicação, né? Então, a comunicação, né? O maior problema que a gente tem hoje nas empresas é justamente a comunicação, né? Se a gente for fazer uma pesquisa interna, todo mundo provavelmente vai comentar que existe muito ruído de comunicação dentro da empresa. Então, é muito importante você ter essa comunicação estruturada na sua empresa, né? Principalmente para as pessoas saberem, né, quais são as demandas atuais e também as demandas futuras que você tem para entrar dentro da operação, né? Em relação à comunicação, uma ferramenta que a gente sugere, inclusive a gente aplica aqui também na Operandi, é realizar o Daily Meet, né? Nessa apresentação aqui eu foquei um pouco mais na equipe de criação, né? Eu acho que ali é bem interessante, é um dos grupos principais que seria bacana fazer essa reunião. Então, é uma reunião diária, daily meeting, né? É uma reunião rápida de 15 minutos, né? E nesse momento, o que você vai discutir, né? Então, a equipe de criação lá se reúne todo dia de manhã cedo, eles discutem, né? Quais que são os trabalhos que estão na pauta, né? O que tem para ser feito hoje, quais são as dificuldades que tiveram ontem, né? Então, cada um tem que falar os seus jobs, né? As suas entregas, os seus problemas, os seus desafios, né? Então, os benefícios dessa reunião, né? Você tem uma melhoria contínua, porque a cada dia as pessoas querem mostrar que deram um passo a mais, né? Então, ontem eu tinha um problema, hoje eu já consegui resolver.
dar mais foco, né, no que realmente importa para a equipe. Então, é interessante as pessoas que estão nessa reunião focarem naquilo que é importante, né? Cria esse senso de equipe, né? Eu ouço o que o outro está falando, eu também participo, eu comunico as atividades, né? De repente, eu, como gestor, posso comunicar como é que está a pauta, se vai ser apertado ou está leve essa semana. Enfim, você dá uma alinhada com todo mundo. Cria um compromisso maior com as entregas, né? Porque se as pessoas comentam, né, que vão dar conta de fazer, que tem prazo para ser entregue, né? Então isso fica muito claro, né? Você tem um consenso entre todos ali que a pauta vai ser entregue, né? E sem falar que é um plus aí, né, desse tipo de reunião, é que você cria uma certa habilidade de comunicação entre as pessoas, né? A gente teve a experiência aqui também no Operante de fazer essa reunião e a gente percebeu claramente assim como as pessoas começam a se desenvolver melhor também com essa parte de comunicação, né? Eles expõem mais as ideias, né? Discutem um pouco mais os temas, né, que estão em pauta. Okay? Outra reunião aqui para fortalecer essa questão da comunicação que a gente sugere aqui é realizar a weekly meeting, né? Então, são reuniões semanais, né? Aqui o foco pode ser mais para os líderes e diretoria, né? Como são uma reunião semanal. São reuniões um pouquinho maiores, né? De 30 a 45 minutos, né? O foco nessa reunião, então, aí sim, discutir um pouco sobre a equipe, né? Sobre os colaboradores, como é que estão performando e tudo mais. Problemas e gargalos, né? Tanto em processo, quanto em relacionamento, né? Quanto em clientes, né, novos clientes, discutir um pouco sobre as demandas atuais, as previsões que você tem dos próximos dias, né, e, claro, também os resultados que você está tendo até então. Né? Então, são os dois formatos de reuniões, né, a Daily Meeting e a Weekly Meeting. Vamos discutir também aqui sobre processos, né, é um outro ponto muito importante na gestão de agências. Os processos, né? Eles ajudam a otimizar nosso trabalho, reduz o tempo e dá foco no que realmente interessa. Né? Então, quando a gente fala sobre processo, a gente precisa entender que ele é o que vai dar uma padronizada no seu trabalho, né? E isso vai deixar o formato todo de trabalho mais otimizado. Então, você não tem retrabalho, reduz, na verdade, né, o retrabalho, você não tem duas pessoas ociosas e duas pessoas supercarregadas, né? Então, quando você tem processos, você consegue deixar toda etapa da sua agência mais otimizada, né? Você aproveita muito melhor o tempo dessas pessoas, né? Como é que a gente consegue organizar esses processos nas agências, né? Então, o primeiro ponto aqui é definir os papéis de cada um, né? A gente sugere, então, fazer um job description, né? Ou seja, colocar no papel as atividades de cada colaborador. Então, eu peguei dois exemplos aqui, no caso, atendimento de contas e diretor de criação, né? Que são duas áreas bem distintas numa agência. Então, por exemplo, atendimento de contas, né? Ele é o responsável por fazer reuniões com clientes, ele faz a elaboração de briefing junto ao cliente, ele agenda reuniões e repassa informação para a equipe, né? Ele recebe o layout e faz a aprovação com o cliente, enfim, tem que definir todos os itens que é a responsabilidade do atendimento de contas, né? No caso, o diretor de criação, então, ele define as ideias criativas para as novas demandas, ele acompanha todo o desenvolvimento com a equipe, né? A parte da criação, quem que vai fazer a parte de texto, quem que vai fazer a parte criativa, quem que vai finalizar os arquivos, né? Como é que ele vai juntar tudo isso para apresentar para um atendimento, né? E, claro, também ele se certifica de que os trabalhos tenham qualidade, né? Então, nesse exemplo aqui, o diretor de criação, ele é o responsável por ter essa qualidade, né? Priorizar a qualidade dos materiais e também otimizar esse tempo da equipe. Então, você montando esse job description, você já tem os papéis de cada um na sua empresa. Né? E aqui eu trouxe um exemplo de um fluxo bem básico, tá? O fluxo de trabalho, ele pode ser simples no início, né? E, claro, você vai evoluindo com o tempo, ok? Qual que é a importância de você desenhar esse fluxo, né? Eu acho que é bem bacana para você ter uma noção de toda a linha de como o job, né, o seu trabalho percorre dentro da agência, né? Então, o que a gente sugere aqui? Você desenhar desde o início, né? Então, o início, o atendimento faz a reunião com o cliente, né? Como é que seria o fluxo ideal aí?
faz reunião com o cliente, o atendimento vem para a agência, monta esse briefing, depois existe um momento onde existe essa reunião de planejamento, né, que envolve o atendimento, o criativo, talvez um redator, enfim, né, quem eu achar necessário nessa reunião. Passo essas demandas para um tráfego ou um gestor de pauta, né, ou um gerente de projetos, né, então para ele distribuir essas atividades para a equipe. A equipe de criação, então, ela vai fazer o desenvolvimento, né, desse trabalho. Aqui eu coloquei uma flecha aqui para cima, porque a ideia, o que é? Você vai fazer o fluxo principal e cada ponto desse aqui você pode criar um outro fluxo, né? Então, você vai alinhando os fluxos aqui. Então, nesse fluxo geral, depois da equipe de criação, vem para a equipe de revisão, depois tem aprovação interna, né? Na maioria dos casos, é o próprio diretor de criação e o atendimento que faz essa aprovação interna. Existem as autorizações, né, de orçamentos também que o atendimento pode estar levando junto. É enviado as faturas para o financeiro e, por último, a entrega, né, do produto, do resultado para o cliente, né? Então, aqui a gente fecha meio que um ciclo, né? Então, esse fluxo aqui, a gente fala de processo, é importante você ter ele mapeado, começa fazendo o básico, daqui a pouco você vai encontrando, né? Poxa, aqui falta um ponto aqui que eu preciso ter mais um momento de revisão, né? Aqui eu não previ que existe a refação, então eu já tenho que fazer um novo ciclo aqui, né? Então, você consegue evoluindo esse fluxo. Aqui existe o fluxo de jobs na criação, né? Então, aquela flechinha que eu coloquei, né? A gente explode aqui um pequeno fluxo de como seria isso dentro da equipe de criação. Então, claro, inicia também vindo essa demanda pelo atendimento, então ele insere o projeto, né, dentro de um sistema, ou dentro de uma pauta, ou dentro de um Kanban. O diretor de criação avalia essas demandas e ele tem mais conhecimento da sua equipe, né, ele pode destrinchar essas atividades, né? Então, essa atividade aqui é uma atividade maior, vou passar para o meu principal criativo, né? Esse texto aqui eu vou passar para esse redator, enfim, ele distribui. Quando a sua equipe desenvolve, ela retorna esses trabalhos para o diretor de criação, que faz a aprovação dele, né, com o crivo dele de criativo, e submete para aprovação do atendimento, né? Então, aqui eu tenho um ciclo isolado aqui do fluxo de jobs na criação. Uma outra forma também de gerenciar essa questão dos jobs de criação, que eu considero que é um formato bem simples e funciona muito bem, é você criar o Kanban, né? Que é uma ferramenta bem visual. Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei aqui planejamento, criação e aprovação. Então, tem agências que preferem o to do, do e done, né? Você pode criar aqui outras etapas, né? Então, planejamento, definições, criação, redação, aprovação interna, aprovação cliente, enfim, né? A gente já teve aqui experiência com agências grandes que têm 3, 4 status de Kanban e já tivemos casos aqui no Operandi que já teve agências com 37 colunas de Kanban, né? Então, varia de operação para operação, né? Outro ponto que a gente vai conversar um pouco também é sobre ferramenta, né? O quão é importante você ter uma ferramenta para administrar todas essas demandas, né? É importante você ter uma boa ferramenta de gestão interna, né, para ela fazer justamente essa integração, né? Então, a gente falou ali do fluxo, como é que as coisas vão se conectando, né? E isso tudo realmente precisa ser integrado uma coisa com a outra, né? Então, o atendimento vem, onde é que vai ser imputado essa informação do brief, né? Como é que vai ser feito esse controle, né, dessa operação toda? Então, além de deixar o processo mais automatizado, né, uma ferramenta permite você ter uma visão mais completa de como é que está a situação, tanto dos jobs quanto a parte financeira, né? Aqui eu coloquei nesses círculos aqui alguns exemplos, né, de itens que você tem que administrar na agência, né? Então, briefing, gestão de jobs, autorizações, os prazos, né? Apontamento de horas, timesheet, relatórios, projetos, as propostas, os orçamentos, né? As receitas e despesas, enfim, N pontos que você tem que estar administrando. Claro que você pode fazer tudo isso aqui em Excel, provavelmente vai funcionar também, né? Mas uma ferramenta vai te auxiliar para deixar isso um pouco mais automatizado, né? Com uma ferramenta de gestão, você gerencia e centraliza toda a operação, né? Então, separei aqui alguns benefícios mais evidentes que a gente percebe quando a agência utiliza uma ferramenta integrada, né? Então, você consegue identificar
mais facilmente os gargalos que tem na sua equipe, né? Aonde que tem pessoas que estão com mais jobs, aonde que tem pessoas que estão com menos atividades, quem está atrasando, quem que não está atrasando, né? Quais boletos estão não foram pagos, quais que já foram pagos, enfim, você consegue identificar onde é que estão os pontos ali que está travado na sua agência, né? Você consegue gerenciar demandas e a carga de trabalho, como eu comentei. As informações ficam integradas e centralizadas, né? Então, com poucos cliques você já encontra onde é que está o briefing, você tem a descrição de onde é que, né, o que o cliente solicitou nesse briefing, quais foram as peças que foram criadas, então tudo isso fica no mesmo local para você sempre estar consultando. Controle de receitas e despesas, então a parte financeira é bem burocrática, então necessariamente é importantíssimo ter o sistema em relação à questão das finanças, né? E um ponto bem importante aí são as análises de relatórios e gráficos, né? Então, imagina você fazer os cruzamentos de relatório, né? Qual que foi o cliente que mais performou, quem que apontou mais horas, fazer tudo isso na mão, com certeza gera um trabalho muito, muito grande para o gestor, né? Um outro ponto aí, então, é os objetivos e métricas, né? Esse é um assunto que a gente lida muito aqui também, é bem interessante a gente estruturar as métricas da empresa, né? Então, aqui peguei uma frase aqui do Peter Drucker, né? Se você não pode medir, você não pode gerenciar, né? Então, a gente parte aqui do pressuposto que a gente tem que montar esses painéis de controle, né? Preciso ter noção de tudo que está acontecendo para me conseguir melhorar, né? Então, quando a gente fala em indicadores, né? Que são, na verdade, os KPIs, né? Do inglês, o Key Performance Indicator, são indicadores chaves de desempenho, né? Então, a gente precisa iniciar estabelecendo em cada setor quais que são os objetivos, né? E aí sim definir esses indicadores, né? Como é que eu consigo montar, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Como é que eu consigo montar esse painel de indicadores, né? O que que eu preciso avaliar na minha agência, né? Então, você pode começar avaliando o histórico do que você já tem, né? Você tem muita informação, muito histórico na sua agência que você pode usar para avaliar. Então, por exemplo, eu quero aumentar o nível de prospecção aqui, né? Eu quero mais prospecções. Então, qual que é o número que eu já tenho na minha agência, né? Então, desse ponto eu consigo evoluindo. Então, aqui eu separei também alguns exemplos de questões para você começar a estruturar seus indicadores, né? Então, quantas horas em média são gastos com retrabalho no mês? Quantos negócios cada atendimento está trazendo por mês? Qual é o valor hora de cada colaborador? Quantos clientes entram e saem a cada mês? Quais os meses de maior sazonalidade de despesas e receitas? Qual a receita de faturamento? Qual a receita faturada por tipo de projeto? Qual o resultado horas versus receita por cliente no período, né? Então, são algumas questões que você pode estruturar e ir atrás desse número, né? Então, uma vez que você tem esse número, você consegue definir os seus indicadores, né? Então, por exemplo, quantos negócios cada atendimento está trazendo por mês? Então, você tem um histórico, a média de 2019 foi 2 negócios, né, por mês. Tá, a nossa métrica agora vai ser o quê? A nossa meta vai ser 3 por mês, né? Então, assim você começa a afinar e colocando a régua aos poucos para cima. Só que, claro, você tem que ter a base, o histórico, para você também não criar metas absurdas, né? Com essas informações, você pode organizar suas metas, né? Então, aqui eu peguei um exemplo de um atendimento, né? Então, pegar o atendimento, como é que eu conseguiria montar esses KPIs do atendimento, tá? Então, o item número 1, aqui, o objetivo número 1, conquistar 4 novos clientes no mês, né? Então, para mim conseguir esse objetivo, o que eu preciso fazer, né? Preciso fazer 40 contatos com novos prospect leads, eu preciso gerar 20 propostas no mês, né? Então, eu já consigo pegar um objetivo principal e quebrar ele em atividades menores, né? Então, eu sei que se eu gerar 20 propostas no mês, a tendência de eu conseguir 4 novos clientes é muito grande, né? Então, outro objetivo aqui, manter 90% dos clientes na base. Então, como é que eu quebrei isso aí? Então, eu preciso realizar pelo menos uma reunião em cada cliente na semana, preciso medir mensalmente a satisfação do cliente, né? Talvez um formulário, alguma coisa assim. Preciso realizar mensalmente ação de aproximação entre cliente e equipe, né? Então, vou criar um momento para levar minha equipe lá no cliente, para o cliente sentir que eu estou próximo dele. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos, né? Mas pode ter 10 itens aqui para a gente conseguir chegar nesse 90% de clientes na base.
Objetivo 3, fechar negócios com margem de lucro acima de 30. Então, claro que eu tenho que saber como é que está a minha margem de lucro, né? Então, se minha margem de lucro está 20, eu subi um pouco a regra para 30. Como é que eu vou conseguir atingir esse 30, né? Então, realizar a estimativa de horas com a equipe a cada projeto, né? Ser mais preciso nessa estimativa, considerar a margem definida nas propostas, né? Enfim, e assim por diante. Essas métricas, né, vão ajudar a alcançar o objetivo principal, que claro que é vender mais e reter mais clientes, né? Então, para qualquer negócio, né, qual o negócio que não quer vender mais, né, e reter os clientes? Eu acho que essa é uma luta diária, né? Qual o parafuso que eu tenho que apertar e qual que eu tenho que afrouxar um pouco aqui para me conseguir levantando essa régua, né? E ter mais rendimento e aproveitar melhor toda a minha equipe, enfim. Então, outro ponto aqui, final da apresentação aqui nesse ponto, é você fazer essa gestão à vista, né? É uma sugestão bacana aí que eu dou também, colocar tudo na parede, né? Então, eu sempre gostei muito de ver os números, né? De mostrar isso para a equipe. Eu acho que todo mundo sente muito parte, né? Quando você vê aquelas métricas, vê as pessoas alcançando, vê que existe um estudo por trás, vê que é bem preocupado com o crescimento de cada ponto da agência, né? Então, essa gestão à vista ela é essencial, né, para criar esse senso aí. Agora a gente vai falar um pouco também sobre produtividade, né? Também é extremamente importante. Então, basicamente, a produtividade é o quê? Né? Aumentar a eficiência no trabalho. Basicamente, é a gente fazer mais com menos, né? E como é que a gente consegue fazer, né? Melhores projetos com mais qualidade e usando menos recursos e menor tempo, né? Então, essa é a questão. Aqui separei alguns itens, né? Claro, todos os outros compõem, né, a produtividade. Então, eu tendo uma equipe engajada, eu tendo processos organizados, tudo isso vai contribuir para me ter um aumento de produtividade. Mas, em especial, aqui, separei esses 7 itens, né? Então, fazer propostas estimativas corretas, né? Eu saber o valor do meu colaborador, né? Então, se eu vou fazer uma proposta, coloco um diretor de criação, ele tem um valor específico. Se eu vou colocar um estagiário, ele tem um outro valor, né? Então, eu tenho que considerar desde a hora da estimativa qual o recurso que eu estou utilizando nessa proposta, para me ser assertivo, né? Se eu sei que eu vou gastar 5 horas, então eu tenho que considerar isso na proposta. Processo de trabalho organizado, como a gente comentou, ter um fluxo padronizado, né? Utilizar, de repente, uma ferramenta para me enxergar essas demandas, né? Eu tenho que ter controle disso para o processo fluir, né? Melhorar a gestão do tempo. Então, o tempo é o principal recurso de uma agência de publicidade, né? Você tem que otimizar ao máximo o tempo de todo mundo, né? E não é simplesmente botando pressão nas pessoas, né? Otimizar o tempo, que eu digo aqui é melhorar essa gestão, né? Se eu posso cobrar determinada atividade, eu tenho que entregar aquilo que foi orçado, né? Eu tenho que ter o briefing perfeito para a pessoa sentar e conseguir desenvolver o trabalho dela. Então, é uma soma de itens que você consegue melhorar esse tempo das pessoas, né? Então, se tem ruído de comunicação, se o briefing vem pela metade, então você não vai conseguir ter esse aproveitamento do tempo. Identificar e reduzir o retrabalho. O retrabalho é um problemaço também nas agências, né? Como é que a gente consegue reduzir esse retrabalho, né? Então, é uma soma também de fatores, né? Desde um briefing bem organizado, desde uma equipe bem focada, né? Desde o cliente participando do início ao fim, né? Da construção desses trabalhos, do projeto, né? Fazendo revisões antes de levar para o cliente. Então, é importante você identificar onde é que está acontecendo o retrabalho para reduzir, né? Eliminar os gargalos, claro, né? Você tem que encontrar onde é que está travando o processo, cumprir os prazos das entregas, né? Então, não tem coisa pior para o cliente do que quando fura os prazos, né? E as entregas, e garantir que o trabalho não saia com erro, né? Então, a produtividade vai todinha por água abaixo, né? Se você, na hora que vai entregar o resultado final, tiver algum erro, uma vírgula errada, uma acentuação errada, enfim, às vezes é pequenos detalhes que a gente perde todo o trabalho, tá? E aqui no lado tem um gráfico aqui, né, que é o ciclo PDCA, né, que é o princípio de melhoria contínua, né? Então, quando a gente fala de produtividade, né, a gente precisa entender que ele é um processo contínuo, né? Então, diariamente eu tenho que focar e achar uma forma de melhorar, né, tudo que tem em volta. Outro ponto aqui, então, é sobre as finanças, né? Então, algo
super difícil às vezes, mas importantíssimo, né? O gestor tem que dar atenção para as finanças. Então, o gestor tem que ter muito conhecimento das finanças, né? Ter essa habilidade de lidar com números. Então, isso é bem, bem importante para o crescimento da empresa. É importante conhecer de perto as despesas, receita, né? Para ele conseguir, lógico, tomar qualquer decisão, né? Então, aqui separei aqui o que é o básico que um gestor precisa ter conhecimento, né? Em especial numa agência de publicidade. Então, o fluxo de caixa, eu acho que é a principal item, ponto ali que ele tem que conhecer, né? Tem que estar bem familiarizado com o fluxo de caixa. Então, acompanhar as entradas e saídas, né? Como é que é essa variação, quando é que entra um valor maior, quando é que entra um valor menor. Se eu tenho caixa, né, para pagar esses valores. Existe algum dia do mês que o caixa fica negativo? Existe algum custo previsto para pagarmos, né? Quais as previsões de receitas que temos? Qual foi o crescimento do faturamento nos últimos 6 meses, né? Então, com o fluxo de caixa, você consegue visualizar isso muito facilmente, né? Então, você tem ali as entradas e saídas ao longo dos meses, né? As contas bancárias, né? Acompanhar como é que está o saldo, né? Então, é comum, às vezes, você ter uma ou duas contas bancárias, né? Então, você acompanhar como é que está o saldo da aplicação, enfim. Você ter esse controle para estar sempre saudável, essas contas bancárias. Receitas e despesas por categoria. Então, esse é um dos principais pontos para você acompanhar, né? Tem algum tipo de receita que ela está aumentando ao longo dos meses, né? Como é que foi o aumento dos custos com despesas fixas, né? Com viagens, com investimentos, né? Com toda a equipe, né? Então, é uma forma de se acompanhar o aumento de custos, como também o aumento de receitas, né? Então, se você tem o seu plano de conta separado por categorias, você tem claramente o que está trazendo mais retorno, o que está gerando mais gasto na sua operação, né? Outros pontos importantes, né, em relação às finanças, né? Então, você conhecer receitas por atendimento ou por área de negócio, né? Qual atendimento que me traz mais retorno? Qual área de negócio, né? Mídia online, mídia paga, né? A parte de criação, enfim, você tem que conhecer qual área de negócio que está trazendo mais retorno para a sua venda, né? Os faturamentos em atraso e em aberto, né? Se acompanhar de perto como é que tá esses pagamentos também. Receitas por tipo de clientes ou por projetos, né? Você tem que conhecer quais são os melhores clientes que você tem, que traz a maior receita, quais que geram mais custos, retrabalho, né? Ou por projeto, né? Poxa, esse tipo de projeto aqui é o que mais trouxe retorno para mim, né? De repente é uma dica para você também focar um pouco mais nesse tipo de projeto ou nesse perfil de cliente. Receitas de mídia e produção, né? Então, se for uma agência que, né, tem mídia e faz orçamentos também com terceiros, né? Acompanhar como é que está essa relação. Enfim, tem N outros, né? Áreas que você tem que acompanhar das finanças, né? Para você ter sempre saudável, estar sempre saudável a parte financeira da agência. Falar agora aqui sobre prospecção, né? A prospecção é um assunto, claro, que merece muita atenção, né? Por que ela é tão importante, a prospecção, né? Porque, segundo aqui a pesquisa Censo Agências, né, foi perguntado para os gestores qual que é a principal dificuldade que ele tem na gestão, né? E, em primeiro lugar, é a prospecção de novos clientes, né? E esse problema da prospecção ele é muito grande, porque não é o simples fato também de você conseguir conquistar novos clientes, né? Mas como é que você cria, constrói esse relacionamento, né? Que depois isso vai refletir internamente, né? Esses acordos vão refletir internamente na sua agência. Então, separei aqui 5 pontos para a gente discutir. São importantes em relação à prospecção, né? Então, você tem o momento do briefing, né? É necessário você saber coletar essas informações com o cliente, né? Então, você tem que fazer um checklist, né, do seu cliente, entender muito claramente o histórico dele e da comunicação, né? O que ele já fez de comunicação, qual é o histórico, né, desse cliente em comunicação, que tipo de peça já foi feito. Você tem que ter isso claro, né, até para mostrar para a equipe, olha só a linha de criação que esse cliente trabalha. Qual que é o público-alvo que o cliente quer atingir, né? Entender do público-alvo do meu cliente. Qual que é o objetivo da comunicação, né? É aumentar as vendas, aumentar as vendas de determinado produto, é exposição de marca, é branding, né? Qual que é o objetivo da comunicação? Qual que é o resultado que o cliente espera, né? Qual que é
a chave aí de sucesso, né, dessa operação. E claro, né, o que mantém no trabalho, o que não pode faltar, quais referências, né, que tipo de material que o cliente gosta, que tipo de material o cliente não gosta. Então, assim, em muitos casos, a tua equipe não vai conseguir ir até o cliente. Então, você tem que trazer o máximo de informação, né, para a agência para conseguir facilitar essa conexão aí. Né? O momento da proposta, né? Você sabe o valor correto que você vai cobrar, né? O tempo, né, os profissionais envolvidos e o esforço de cada atividade, né? Esse é um erro grande que as agências cometem, né, que a gente percebe muito, né? Você fazer, às vezes, propostas, né, com base em tabelas ou com base em feeling, né? O que a gente sempre defende aqui é você olhar para a sua estrutura, né, entender os custos que você tem, custos indiretos e diretos, né, da sua operação, e aí você montar o seu valor hora homem, né, para você aplicar nas suas propostas, né? Então você tem que saber assim, eu vou consumir uma semana da minha equipe. Quanto que custa uma semana da minha equipe, né? Senão você sempre vai estar no prejuízo, né? Então entender muito bem essa relação aí, né? Como é que eu consigo montar uma proposta? Como é que eu consigo estimar o meu recurso, que são as pessoas na minha agência, né? Para você ser mais assertivo no momento da proposta. Em relação aos prazos, né? Então, uma sugestão aqui é você sempre definir prazos com uma certa folga, né? Lembrando que é comum ter os famosos jogos paraquedas, né, na agência, e claro que os imprevistos vão acontecendo, então ninguém preveu que ia ter uma refação gigantesca e aquilo acabou entrando na pauta, entrou uma concorrência que a agência entrou, teve que fazer aquilo de uma hora para outra, então tem muita coisa que acontece, né? É comum numa agência ter muita atividade, a gente chama de paraquedas aí, né? Então é interessante sempre colocar esses prazos com certa folga, né? E saber alinhar isso com o cliente. E o ponto mais importante aqui é a definição das regras, né, com o cliente, né? Então, o que eu quero dizer aqui com regra, né? Então, desde o início, na primeira conversa com o cliente, você tem que deixar bem claro para ele, né, como é que vai funcionar esse fluxo de trabalho entre a agência e o cliente, né? A apresentação, como é que ela vai funcionar, né? Vai vir só eu ou é a equipe? Entra uma pessoa no processo ou não, né? Então, o cliente ele tem necessidade de saber esses pontos, né? Quais que são os prazos, né, médios, como é que vai funcionar a questão da aprovação dos layouts, o orçamento é feito pela agência, não é, como é que é a entrega final, tem algum contrato ou não tem. Então, você estabelecendo essas regras bem claras para o cliente, você vai construir uma relação mais profissional, né, entre você e o cliente. Outro ponto-chave aqui também é a questão da apresentação, né? Então, evitar, por exemplo, mandar uma apresentação de um projeto que você ficou semanas trabalhando, mandar por e-mail para o cliente, né? Claro que é muito importante você fazer você criar esse momento com o cliente, né? Então, assim, eu vou ter um momento que eu vou discutir o projeto, vou ter um momento que eu vou desenvolver e vai ter esse momento muito especial da apresentação, né? Então, separe algumas horas também para você fazer uma boa apresentação do seu trabalho, né? Para você valorizar esse projeto, né? Mostrar os detalhes de como foi o processo. Então, quanto mais o cliente entender o processo, mais ele vai respeitar e também vai valorizar, né? Então, se ele entende que a coisa é complicada, que existem N profissionais, né? Existem pessoas com talento envolvido no projeto, ele vai começar também a respeitar mais a agência, né? Ele vê que o processo não né, um espasmo, uma coisa que acontece, que surge a criação, e sim um processo, né? É uma empresa, né? A sua agência é uma empresa que tem processos, que tem grandes profissionais, né? Que paga imposto, né? Que tem custos, né? Então o cliente tem que perceber isso aí, né? Vai valorizar muito mais a sua agência. É que eu falo um assunto também que eu acho que é bem interessante e a gente percebe que poucas agências se preocupam com esse assunto, que é fazer a publicidade de si próprio, né? E aí eu pergunto, né? Como é que é feita a publicidade da sua agência, né? Eu acredito que essa questão ela deve estar alocada, né? Naquela meia hora da última sexta-feira do mês, né? Então toda agência, né? Faz internamente a sua publicidade, né? E acaba jogando isso lá naquela meia hora de sexta-feira. Então, acredito que em muitos dos casos, né? Qual que é o maior problema que as agências vão falar, né? Que é a falta de tempo, né? Então acredito que é um ponto tão importante você também trabalhar a produtividade, desculpa, a publicidade da sua agência, né?
Só basta você priorizar essa atividade. Então, fazendo um exercício aqui, pense na sua agência como um cliente novo, né? O que você indicaria para ela? Então, vamos imaginar aí a sua própria agência como um cliente. Então, vamos iniciar, então, realizando o diagnóstico da própria empresa, né? Então, você começa como esse trabalho? Faz um brief detalhado da sua agência, qual que é o público-alvo que ela está focado, né? Vamos montar um planejamento de comunicação para o ano, você vai criar campanhas, né, on e off, para atingir esse público, acompanhando as métricas, né, diariamente, avaliando esse resultado, fazendo ajustes, né, melhorando as ações, criando novas estratégias e campanhas. Então, assim, todo esse processo que você faria no cliente, né, por que será que não é feito dentro da sua agência, né? Know-how, com certeza você tem, né? Só falta priorizar mesmo. Então, uma frase aqui, né? Se investir em publicidade é algo essencial para os clientes, para a sua agência também é, né? Então, a grande vantagem aqui é que essa experiência de você tratar a sua agência como um cliente, você pode usar isso como um laboratório, né? Você pode criar um produto, né? Desenvolver, comunicar, fazer estudos, né? E inclusive fazer validações, né? Por exemplo, eu nunca investi em Facebook Ads, né? Vou fazer isso com a minha agência, né? Vou testar como é que é isso aí com a minha agência, né? Vou investir R$ 100 na minha agência, né? Vou criar ações diferentes, né? Então eu consigo usar a minha própria agência para ser esse laboratório de criação, né? Acredito que vai dar um resultado muito bacana. Uma outra ideia que é muito interessante, né? Você já pensou de repente em contratar uma agência para desenvolver a publicidade da sua própria agência, né? Então, isso parece uma ideia bem diferente, né? Acredito que seja, mas é uma experiência muito rica aí, né? Então, como é que você poderia aproveitar contratar uma agência, né? Então, uma sugestão que eu faço aí, de repente você contratar uma agência, inclusive, melhor que a sua, melhor estruturada, principalmente se ela for especializada em alguma área, né? Por exemplo, eu vou contratar uma agência para fazer essa parte de outbound, né? Ou de inbound para minha agência, né? Ou gerar conteúdo, ou fazer esse trabalho de mídia programática, né? Então, contrate uma agência para fazer uma parte que você não tem tanto conhecimento, né? Você vai trazer também muito entendimento do negócio para sua agência, né? Outro benefício que você tem contratando uma agência, né? Maior velocidade nas ações de prospecção, né? Então, você vai ter material para o teu atendimento trabalhar. Como eu falei, né, você vai ter uma experiência muito rica, né? Porque agora você é o cliente, né? Você vai sentir, você vai ter um conhecimento um pouco mais amplo, né? Isso é um ponto que eu acho que é muito chave nessa relação, né? Você vai sentir as dores do cliente, né? Como é que é a sensação de quando eu não sei o status dos jovens que estão lá na agência, né? Como é que é a sensação de quando vem um erro no material, né? Como é que é a sensação de quando o resultado não vem, quando eu invisto em publicidade, né? Como é que é a sensação quando eu estou prestes a cancelar o contrato? Então, tudo isso você vai sentir na pele. Então, acho que uma sugestão que eu dou aí, contrate uma agência para você sentir como é que é essa experiência, que é muito rica, vai trazer muito aprendizado para dentro da sua agência. Gente, por fim, tá? Falar um pouco sobre o perfil do cliente ideal. Né? Em geral, lógico que quem que é o meu cliente ideal, né? São as empresas que investem em publicidade, né? Quem tem a cultura de investir em publicidade, né? Principalmente empresas de varejo que fazem muitos investimentos em mídia, né? Seja mídia online, offline. Então, claro que a gente foca como agência sempre no cliente que me traz mais retorno, né? Mas aqui fica a provocação, né? Já pensou em focar em um tipo de cliente ou um segmento específico, né? Avalie na sua agência, como é que a gente consegue fazer isso aí, né? Avaliar na sua agência o que ela se destaca, né? Qual que é o verdadeiro diferencial, qual tipo de negócio tem mais sinergia e traz mais resultado, né? Então, claro que se você conseguir mapear um tipo de cliente, você consegue ter muito mais foco, né, no seu trabalho, né? Se você tiver uma variedade muito grande de perfis de cliente, você acaba dividindo essa energia em muitas frentes distintas, né? Então, por exemplo, ora você tem o foco da sua equipe em atividades para a indústria, né? Ora você tem o foco da equipe no varejo, ora no agronegócio, desenvolvendo, né, a parte de mídia programática,
desenvolvendo embalagens, daqui a pouco pinta um layout 3D, né? Então, você fica em muitas frentes ao mesmo tempo, né? Você não consegue ter um foco, né? Uma clareza para a sua equipe também. Então, é importante você definir o ICP, né, que é o Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal, né? Importante iniciar esse processo de definição do perfil de cliente para a sua agência. E aqui eu separei aqui os benefícios, né, de você identificar o ICP do seu cliente. Mantém um crescimento previsível e aprendizado constante, né? Então, você sabe qual que é o seu tipo de cliente, você consegue trabalhando para aquele tipo de negócio evoluir, as peças terem mais fit com o tipo do cliente, né? Outro ponto, nas prospecções você terá um portfólio mais padronizado, né? Direcionado a SCP. Então, é um erro, às vezes, que as agências cometem, que leva aquele portfólio com N coisas, né? Distintas, bonitas e tal, só que nada focado para aquele tipo de cliente. Então, o cliente, às vezes, não consegue tangibilizar, né? O que é esse material bacana aqui? É muito lindo, mas o que tem a ver com o meu negócio, né? Então, é muito importante você ter um material, ter um portfólio dentro do seu ICP. O cliente ele se torna mais leal pois sabe, né, que a agência entende, né? A agência entende a fundo, né, o seu negócio, enfim. As estratégias de comunicações são muito mais assertivas, né? Você tem uma equipe todinha alinhada com aquele perfil de clientes, né? A equipe fica mais segura, pois conhece mais profundamente também o cliente, né? Então, deixo aqui, por fim, um link também que tem no nosso blog ali, que fala um pouco mais sobre o Ideal Customer Profile, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? Agradeço a todos aí pela atenção, né? Fico, claro, à disposição também, sempre que precisar. Luciano, cara, te agradeço assim de coração pelo papo. Poxa, foram 10 itens, cara, que tu conseguiu resumir, poxa, de uma forma muito legal, muito prática, eu achei também. Muitas dicas, assim, pô, desde aquela parte das OKRs, essa questão da definição do cliente ideal. Gostei muito da tua ideia ali na hora da publicidade, de falar sobre de agência, a possibilidade da agência contratar outra agência que seja especializado. E, cara, não é só a entrega que ela vai ter, mas naquele contexto ali, poxa, o aprendizado que eu tenho ao me colocar no lugar do cliente. Poxa, achei essa dica ali muito foda, assim, muito legal mesmo. Tenho certeza absoluta que a galera vai aproveitar muito esse material aí que tu trouxe. Acho que, assim, o que é mais legal ao ver você trazer aí todos esses pontos pra gente é que, puxa, vocês estão no dia a dia aí dentro da Operandi lidando com uma porrada de agência, né? Vocês estão vendo aquelas que estão fazendo direito, vocês estão vendo aquelas que não sabem fazer e que vocês estão auxiliando com o uso da ferramenta de vocês no dia a dia delas para que elas melhorem e que elas alcancem melhores patamares, para que ela consiga aumentar a margem de lucro dela, para que ela consiga saber qual é o cliente que está dando mais resultado para ela, poxa, achei sensacional, cara, muito legal mesmo, tenho certeza que vai ser muito rico aí para a galera que está acompanhando, acho que tem muita coisa prática, eles vão conseguir sair daqui com certeza absoluta, e muitas das coisas que tu trouxe ali, da noite para o dia, eles já conseguem a sair executando, como tu falasse, poxa, dá para poder trabalhar com planilha para poder resolver isso aqui tudo? Com certeza dá. Mas, cara, não tenho a menor dúvida de poder tá utilizando uma ferramenta que vai facilitar o dia a dia, que vai melhorar processos e que vai ajudar a organizar a casa. Poxa, é sensacional. Tenho certeza que para quem ainda não conhece o Operandi, precisa bater um papo com vocês, precisa entender como vocês na prática estão ajudando no dia a dia aí do trabalho das agências que vocês estão atendendo, porque, cara, foi sensacional. Obrigado mesmo pela aula que tu desse aqui pra gente, tenho certeza que a galera vai gostar. Espero que a gente consiga estar desenvolvendo novas ações como essa, porque, cara, vocês têm um conhecimento muito foda aí para poder passar para frente. Algumas das dicas, por mais que a cliente hoje já não está mais atuando como agência, mas algumas das dicas que tu deu aqui fazem com que a gente também reflita.
sobre a forma como a gente está lidando com algumas coisas no dia a dia, sobre a forma como a gente está lidando com algumas ações para a gente mesmo, enquanto software, imagina enquanto agência. Então, cara, brigadão pelo papo. Para poder fechar, galera, eu queria reforçar novamente aqueles 2 recados lá do início, são mais de 80 palestras que estão rolando essa semana. Quem não conseguir acompanhar tudo durante essa semana, porque algumas estão rolando de forma simultânea, vai ficar disponível até o dia 28 de fevereiro, então corre, se agiliza, que tem mais alguns dias aí para poder estar acompanhando. E o segundo recado é com relação ao sorteio, 19 horas, aqui no Instagram da Clint. Quem quiser estar concorrendo a um ingresso para o Digitalx Expo 2020 e também a um livro do Estevão Soares, que o nome é Mentropia. Basta fazer um stories, pode ser agora, durante esse nosso bate-papo aqui da Clint com a Operandi, marcando a hashtag SMV2020, beleza? Luciano, mais uma vez, obrigado pelo papo, galera, até a próxima, até mais, tchau, tchau. Valeu, um abraço, André, até mais.